Olá, muito bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga policial penal do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à sua Super Rádio Sindicop nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, hein? Nós vamos juntos até às 11 da manhã, trazendo para você as principais notícias do dia, aqui na sua Super Rádio Sindicop. Tem muita informação, viu? Informações da Câmara, Senado, Assembleia Legislativa, também, é claro, informações direto do nosso sindicop.org.br, lá onde você encontra as principais notícias da categoria da Polícia Penal, para você, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos receber aqui para a entrevista na sua Super Rádio Sindicop, não é? O presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, né? O Gilson, que atua na área da segurança aí há tanto e tanto tempo, não é? Dedicando a sua vida à área da segurança. A gente pode até apelidar o Gilson aí de Gilson da Segurança, não é mesmo? É sempre dedicando a sua vida à segurança pública, não é mesmo? Alguém aí que abriu mão, né, de tantas e tantas coisas para poder, não é, se dedicar a você, meu amigo, a você, minha amiga policial penal, e não só a você, né? Também aí se estende todo o trabalho realizado pelo Gilson, pelo Sindicop, à sua família, aos seus amigos, não é mesmo? O nosso grande amigo Gilson, que é conhecido aí como Gilson da Segurança, né? Em todo o território nacional, né? Participando de eventos, participando de tudo aí. Já já então ele estará conosco aqui. Também conosco estará o nosso grande amigo, sempre com a gente aqui quando precisa, né? O Wesley Jimenez, um dos nossos advogados do Sindicop. Eu já vou subir eles, vai curtindo, vai compartilhando, não é? Vai espalhando por aí, porque olha, nós vamos trazer informações importantes para você, meu amigo, para você, minha amiga. Além da gente falar, não é? Daquele relatório, porque o Sindicop é assim, o Sindicop não tem conversa fiada, né? É prestação de contas, a gente traz dados, traz informações, e hoje nós vamos trazer aí dados importantíssimos sobre o departamento jurídico, para que não fique aquela coisa, né? Aquele monte de números perdidos por aí, não. O Sindicop faz e mostra, né? E mostra. E o nosso advogado vem hoje aqui dar a cara, o Gilson também vem aqui dar a cara, né? E falar sobre esses números realizados pelo departamento jurídico. Que às vezes, meu amigo, minha amiga, você policial penal, não tem conhecimento, não fica sabendo, não sabe quanto o nosso departamento jurídico trabalha em prol da categoria, não é mesmo? Beleza? Eu vou subir aqui já o Gilson e também o nosso amigo Wesley Jimenez para a gente bater aquele papo aqui na sua Super Rádio Sindicop nesta segunda-feira, 20 de julho 2026, tá joia? Vamos lá então, vamos trazer agora no detalhe a entrevista para você, meu amigo, para você, minha amiga, ao vivo. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí já recebendo aqui ao vivo, não é mesmo? O Gilson e também o Wesley Jimenez. Gilson, muito bom dia, meu querido. Seja sempre bem-vindo à Rádio Sindicop. O espaço é sempre seu. E eu dizia aqui, né, parabenizando aí você e todo o nosso pessoal do Sindicop, né, pelo trabalho realizado aí junto a toda a sociedade, né? Não só a categoria dos policiais penais, mas a toda a sociedade, sendo reconhecido na Câmara dos Deputados, câmaras aí de vereadores, como houve em Bauru, por exemplo. Muito obrigado, viu, Gilson, mais uma vez aqui pela sua participação na Rádio Sindicop. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Wesley. Muito obrigado você, Carlos. E por a gente ter esse espaço aqui, né? Que tivemos aí, depois da experiência das lives, a ideia na época da pandemia de abrir a nossa rádio online. E essa rádio, eu acredito, né, e valorizo muito, porque entendo que ela presta serviços relevantes aí à categoria e à sociedade em geral, porque a gente sabe que você tem seguidores até fora do Brasil, né? Outros estados, o pessoal acompanha, sim, e é um instrumento, é uma ferramenta que a gente pode estar conversando com a categoria em âmbito nacional, que já tivemos aqui a participação de outros companheiros, né, de estados, presidentes da AGPEM,
o Jacinto, Ferdinando. Então, é um instrumento importante de informação e notícias, né? Então, a gente fica satisfeito todas as vezes que vem participar e trazer aqui informações para a categoria em geral. É isso mesmo, grandes personalidades, né? Aliás, tivemos aqui até um juiz, né, Gilson, participando com a gente. Você participou comigo da entrevista, né? O doutor João, né, lá de Santa Catarina. Gente boa, gente finíssima, não é? E por falar aí em doutor João, vamos receber o doutor Wesley Gimenez. Muito bom dia, Wesley. Tá sumido, hein, Wesley? Eu já falei que eu queria você, o doutor José Marques, todo dia aqui, mas vocês não vêm, Wesley. Bom dia, querido. Bom dia, Carlos Vítulo. Bom dia, Gilson. E um especial bom dia para toda a audiência, né, da Rádio Sindicop, né, do programa Revista Nacional. Quero agradecer também essa oportunidade de participar do programa. E hoje o objetivo vai ser falar de algumas ações específicas e, mais importante, fazer uma prestação de contas do Departamento Jurídico do Sindicop relativo ao primeiro semestre do ano de 2026. Obrigado a todos. Legal, bacana. Antes de eu iniciar o bate-papo aqui com o Gilson e também com o Wesley Gimenez, nós já vamos lançar hoje aqui, não é, também a nossa chamada, não é? Porque todos os anos nas eleições, o que a gente faz? A gente faz um debate democrático, o público convida, viu? Pode vir candidatos, pode vir quem for para a gente poder falar e trazer as suas propostas, né? É a Rádio Sindicop, mais uma vez, dando a sua colaboração com a democracia. Eleições 2026. Atenção policial penal, servidores do sistema prisional em todo o Brasil. Você que é pré-candidato nas eleições em 2026, a Rádio Sindicop está abrindo espaço para você falar sobre sua pré-candidatura. Mas atenção, o espaço está aberto a todos, não é necessário ser servidor ou policial penal. É a oportunidade que você tem para falar dos seus ideais, objetivos e propostas. Participe da entrevista ao vivo do programa Revista Nacional, com transmissão pelo YouTube do Sindicop. Os pré-candidatos de todo o Brasil interessados em participar podem manter contato pelo WhatsApp da Rádio Sindicop, 14 99842 5509. Eleições 2026. É a Rádio Sindicop, mais uma vez, dando voz à democracia. Rádio Sindicop, 24 horas no ar. Aí, portanto, essa é a chamada da Rádio Sindicop para o nosso debate, colaborando sempre com a democracia. Ao longo dos dias, a gente já tem falado, mas a partir de hoje vamos reforçar ainda mais e já começar aí a receber os interessados para participar. Tá joia? Beleza? Bom, deixa, antes do Wesley trazer para a gente esse relatório, Wesley, vamos começar pelos relatórios, né? Aí depois a gente fala das ações. Eu queria que o Gilson primeiro falasse para a gente da importância que é o Sindicop, né, ter essa transparência e trazer, não é hoje aqui, ao vivo, não é para todo mundo acompanhar aí esse relatório, esse documento, não é oficial produzido pelo Sindicop. Gilson, qual é a importância de trazer isso às claras, como sempre o Sindicop faz? Então, primeiramente, parabéns pela vinheta, Carlos. Ficou muito bonita, né? E aí é o convite oficial aí para os colegas, né, servidores públicos em geral, porque a gente sabe que tem outros colegas pré-candidatos a estadual, a federal, que queiram participar, que entrem em contato pelo telefone da rádio e venham utilizar esse espaço. E ainda está aberto não só para o estado de São Paulo, igual o Carlos falou aqui, né? Nós temos outros policiais penais, pré-candidatos em outros estados, e até policiais militares que acompanham a nossa rádio mesmo aqui, policiais civis, igual veio o Renato aqui, esteve o Renato, né, da Polícia Civil de Santos. O convite está aberto e parabéns, Carlos, pela vinheta, porque ficou muito bonita. E
o relatório, mais uma vez, né, porque a gente já falou dessa prestação de conta do jurídico aqui em outras oportunidades, e entendemos ser muito importante nesse momento, nesse ano principalmente, porque a gente vem tendo muitas dificuldades com o Judiciário de São Paulo, principalmente porque está numa transição de sistema, né, sistema jurídico ali do peticionamento, e os advogados eles vêm tendo muita dificuldade para cumprimento de prazo. E aí o tribunal ele vem até estendendo prazos. Então, só para o pessoal ter uma ideia de quanto é difícil ser advogado. E isso não é só os advogados do Sindicop, todos os advogados. E também, assim, um ano de Copa do Mundo, de eleições, e um governo muito difícil. Esse governo, no término dos 4 anos, ele foi muito difícil para todo o funcionalismo de São Paulo. E a gente fala do governo porque o governo ele aparelha, né? O governador é que indica o presidente do tribunal, é ele que indica o procurador-geral, é ele que indica o promotor. Então é isso. Essa dificuldade que as pessoas não veem, porque não trabalham diretamente com o sistema jurídico, elas atribuem a quem está mais próximo, né? Certas responsabilidades, certas demoras do processo, atribui ao advogado. E aqui no nosso caso, além do advogado, ao sindicato. A culpa é do sindicato, é a parte mais próxima, né? É quem eu tenho mais perto para culpar, é a parte mais fraca, mas apesar de toda essa dificuldade, a gente teve reunião do jurídico semana passada, né, e conversei com o Wesley por entender se é importante trazer, né, apesar de toda a dificuldade, o tamanho do trabalho em 6 meses, que a gente vai falar aqui só de 6 meses. E aí eu vou deixar o Wesley fazer essa explanação aí, para o pessoal ter o conhecimento, e eu não sei se o Carlos vai compartilhar alguma coisa ou não, o Wesley fez um relatório aí, ele compartilhou comigo, se o Carlos puder compartilhar também, né? Porque assim, é uma transparência do trabalho que a gente tem aqui, e a gente faz essa reunião mensal, discute temas novos, né, as dificuldades nas ações que já vinham sendo propostas, que mudou de um jeito ou de outro, um entendimento aqui e ali, e outras dificuldades que vêm sendo criadas pela Procuradoria e até pelo Judiciário. Então, vamos deixar o Wesley falar um pouco. Pois não, Wesley, fique à vontade aí, tá? Eu li o relatório e, rapaz, é tudo isso mesmo, hein? Que coisa, fica à vontade aí, traz os dados para a gente, por favor. Tá bom. Também, né, quero fazer a citação, assim, dessa abertura, assim, para convite para outros candidatos, né, para estar participando da rádio, independente do espectro político, né, independente de qualquer coisa, eu acredito, assim, que faz parte da democracia. E, gostando ou não de política, é muito importante para o cidadão, né, se interessar participar, porque é o poder, né? O poder legislativo é o que toma todas as decisões da nossa vida diária, né? Então, que envolve verba para saúde, educação, segurança pública, né? Então, está diretamente ligado, assim, ao bem-estar social de todo cidadão. Então, acho que é muito importante. Eu vou sugerir alguns nomes aí para participar também, né? Ótimo. Depois eu pedi para o pessoal fazer contato com você, viu, Carlos? Legal, bacana. Com relação à prestação de contas, quero fazer uma observação aqui. A OAB, né, ali no Estatuto da OAB, traz, dentre uma das obrigações de todo advogado, fazer a prestação de contas para o seu cliente, né? Então, a partir do momento que o cidadão constitui um advogado para ingressar com uma demanda judicial, faz parte do direito dele solicitar, né, exigir uma prestação de contas, né, tanto processual como financeira da situação, né, que ele solicitou ao advogado. E aqui no Sindicop, no Departamento de Direito do Sindicop, a gente tem uma grande satisfação de fazer isso, né,
seja de forma individual ou, né, como a gente vai fazer hoje, de forma coletiva, né, falar no aspecto global. Então, já fazem muitos anos, né, a gente começou praticamente ali antes da pandemia a realizar, né, reuniões mensais, né, do departamento jurídico, né, e também realizar os relatórios mensais e depois relatórios semestrais e relatórios anuais. Isso, né, foi em decorrência da solicitação da diretoria do Sindicop, né, representado pelo presidente, o senhor Gilson Pimentel, e realmente, para a gente, advogado, também foi muito bacana. Por quê? Quando a gente a gente entende o que está acontecendo, a gente entende os dados, a gente tem dados concretos, a produtividade, inclusive, melhora, né? Então, produtividade com relação à quantidade de atendimentos dos nossos filiados, produtividade com relação ao próprio resultado do nosso trabalho. Então, muito embora a advocacia não seja uma atividade fim, mas sim uma atividade meio, o resultado é muito, muito importante, né? Então, ano após ano, a gente tem melhorado, né, o desempenho do departamento jurídico. Então, a gente só teve 6 meses, né? 6 meses agora do ano 2026, ressaltando que no início do ano é o momento que todos os advogados tiram as férias, né? Porque tem um recesso jurídico do dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro, né? Então tem esse recesso, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, todo o ano, todo esse período é o recesso forense, né? Daí praticamente todos os advogados aproveitam para tirar férias nesse período, porque não tem audiência, não tem prazo tramitando, né? Então a gente fica assim em regime de plantão para atender casos urgentes, emergenciais, né? Então, fazendo essa ressalva, né? Eu gostaria de estar compartilhando aí os resultados do primeiro semestre. Já está aparecendo na tela, Carlos? Tá sim. Então tá bom. Então, esse relatório, para quem está acompanhando, a gente faz todo mês, né? Então, tem a questão dos atendimentos. Esse administrativo é referente à sindicância e processo disciplinar, né? Nós temos os advogados especialistas que atuam nessa área. Petições iniciais é quando a gente inicia um novo processo. As intermediárias são as petições que a gente realiza durante naquele novo processo, né? E os resultados financeiros. Então, vamos falar, esse aí é um exemplo do mês de junho. Pode passar, Carlos, obrigado. Então, aí tem os atendimentos apenas do mês de junho, né? E eu quero fazer uma observação nesse ponto, porque assim, o Sindicop disponibiliza atendimento, né, presencial ou por videochamada, né, de segunda a sexta-feira. Há dias que tem mais de um advogado, inclusive de plantão, para poder fazer esse atendimento. E essa é uma observação muito importante, porque a gente atende muito, né, filiado que ele ingressa com ação com advogado particular e ele não tem retorno. Ele tenta falar com o advogado, não consegue, ele liga no escritório para marcar um atendimento, ele só consegue falar com a secretária, né, do advogado. Então, dificilmente existe esse atendimento de advogado que os advogados fazem para os clientes, né? E com relação a entidades sindicais, aí o negócio fica mais difícil ainda, né? Não estou nem falando estou falando das entidades no geral, inclusive da iniciativa privada. É muito difícil o trabalhador conseguir marcar um atendimento com um advogado, infelizmente, né? Porque o atendimento faz parte da obrigação do advogado, como eu comentei no início, né? De você dar a prestação de contas do processo. E no sindicato, de forma assim,
diferenciada mesmo, né? Pode verificar em qualquer entidade, pesquisar, dificilmente existe uma entidade que tenha advogados de segunda a sexta-feira para poder fazer atendimento aos filiados. Então, em um ou outro momento pode até acontecer, né, daquele advogado não ter uma agenda para fazer um atendimento imediato, mas com toda certeza, dentro de um curto espaço ali, dentro do agendamento feito pelo setor administrativo do Sindicop, ele vai ser atendido, ele vai ter um retorno de como está a situação dele, o caso dele, a solicitação, se já teve sentença ou se já tem previsão de recebimento de valores, né? Então, a gente tem aí, por advogado, a quantidade. Então, só no mês de junho, tivemos quase 300 atendimentos. E desses atendimentos, é só da agenda, tá? Assim, é só do dia que o filiado liga lá no Sindicop e pede para agendar, porque tem algumas situações que é mais urgência, mais urgente, né? Que a gente mesmo faz contato com o filiado para pedir documentos, dados bancários, né? Então, acontece esse número para fazer o agendamento, tá? Que está na tela, é o 14997487006. Então, a pessoa pode ligar esse número para tentar fazer o agendamento e pode mandar mensagem pelo WhatsApp para poder realizar o agendamento. E aí está um ponto importante também, que hoje está bastante difundido o golpe do falso advogado. Então, se tiver alguma dúvida, se está falando mesmo com o Wesley, com o Dr. Bruno, com a doutora Melissa, com a doutora Vitória, se tiver alguma dúvida, é só fazer contato com o Sindicop para ter certeza. Então, assim, tomando todas as cautelas, não vai sofrer nenhum tipo de golpe, porque o Sindicop está sempre atento a essa questão também. Então, essa relação de atendimentos é só dos agendamentos, né? Porque muitas vezes a gente faz um contato pelo WhatsApp, a gente faz um contato por e-mail, por ligação telefônica, e aí, nesse relatório não consta esse tipo de atendimento, tá? Então, praticamente 300 atendimentos só da agenda do mês de junho. Pode passar. Então, vamos lá. Daí essa parte da parte disciplinar, né? Quando tem sindicância, processo administrativo, né? Então, a gente inclusive faz todo esse acompanhamento, né? De apresentação de defesa prévia, alegações finais, as viagens que os advogados fazem, né? Participação em audiências e apuração preliminar. Então, esse serviço também, vamos dizer assim, que dentro do jurídico do sindicato, esse seria o serviço mais caro para um servidor contratar de forma particular, né? Então, imagina só, todos os procedimentos, eles tramitam na capital, né? Imagina para um filiado, por exemplo, lá de Presidente Venceslau, ter que contratar um advogado, né, para poder fazer a sua defesa, ir até a cidade de São Paulo, participar de audiências, fazer cópia de processo, né? Muitas vezes o advogado precisa ir várias vezes para São Paulo para fazer um acompanhamento, ou fazer um acompanhamento numa apuração preliminar na unidade prisional. Então, todo esse serviço o Sindicop oferece para o servidor sem custos adicionais, né? Então, acho que essa é uma observação importante, porque quando o advogado ele sai da sua cidade, então, por exemplo, sai de Bauru para ir até São Paulo tirar cópia de processo, Travou, Wesley. O Wesley, acho que deu uma travadinha aí, Wesley. Mas enquanto o Wesley volta aí, a gente está de olho aqui, o Wesley retornando. É importante demais, né, Gilson? Quanto custo que às vezes, né, a pessoa pode, às vezes não, a pessoa pode evitar sendo filiado, né? O filiado não tem nada desse custo, né, Gilson? E a mensalidade de R$ 67,00 e alguns centavos, né? Você vê? Que então, coisa, assim, né? Hoje a gente vem migrando muito para o online, igual a gente está aqui, né? O Wesley voltou. Voltou, Wesley, pois não.
Então, só para a pessoa, quem tiver curiosidade, pode jogar no Google ou em alguma inteligência artificial, pesquisar sobre esse tipo de serviço pela tabela da OAB do ano de 2026. É um serviço caríssimo. Então, aí que está a importância de a gente ter entidades representativas. Porque muitas vezes o servidor lá, de forma isolada, ele não teria nem condição de contratar um advogado, né? Então, é quando é formalizado uma entidade, um sindicato representativo, é para somar forças, né? É para aquela pessoa de forma individual não consegue muitas coisas, mas quando une força de uma forma coletiva, isso reflete no nosso aspecto individual com toda certeza, né? Então, por isso que quando tem muita gente que fala assim, que defende o Estado mínimo, né? O Estado está muito, né? O governador gosta de falar isso aí, né? Estado mínimo, o Estado está muito inchado. Na verdade, tem interesses interesses por trás desse discurso, né, que sempre vai contra o servidor público, sempre vai contra a classe trabalhadora. Então, a importância do sindicato é essa. E é por isso também que os sindicatos, eles, nas últimas décadas, vieram sendo muito atacados, né? E, infelizmente, a classe trabalhadora, a classe de servidores públicos, né, passaram a acreditar em muitas histórias criadas por essa classe que tem interesse em enfraquecer a classe trabalhadora, né? Então, é muito importante também a pessoa estar afiliada para poder proteger o seu próprio cargo, que a pessoa com muito custo fez concurso público, passou no concurso público, o dia a dia do policial penal, do servidor que trabalha na Secretaria da Administração Penitenciária, na Segurança Pública, sofre muito para trabalhar, né? Ainda mais hoje, com a formação da corregedoria, da Polícia Penal, piorou muito a realidade dos policiais penais, né? Reconhecimento profissional foi mínimo, reconhecimento de remuneração não houve também, né? Mas para cobrança de trabalho, né? E aumento de responsabilidade com a Polícia Penal vieram muita coisa, né? Pode passar, Carlos. Então, a gente faz uma análise, né, também de peticionamentos, né? Aí tem quantidade de petições iniciais dentro do mês, a quantidade de petições intermediárias também dentro dos processos, né? Então, assim, é normal, né? Um advogado do departamento jurídico do Sindicop tem em torno de 400, 500 processos ativos. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Por isso que todo mês tem essa quantidade gigante de peticionamento. Então, quando tem lá por exemplo, mais de 100 petições dentro de um único mês, é porque o advogado, ele, no mínimo, né, teve que peticionar em mais de 100 processos diferentes, né? Então, é importante lembrar que são temas diferentes, casos diferentes, né? Então, assim, realmente, como o Gilson falou, assim, o trabalho do advogado, ele não é pouco, né? E não é fácil também, né? Então, o total ali, dentro do mês de junho, a gente tem um total de 741 peticionamentos. Isso quer dizer que praticamente foram visitados, né? Somando um total de um número redondo de 800 peticionamentos, né? São 800 casos diferentes, né, que os advogados estão demandando. Então, é bastante coisa mesmo. Rapaz, e se a gente pegar esse número aí, se for 800 por mês, se você fizer num ano aí a somatória, olha, é trabalho mesmo, hein? Por isso, às vezes, meu amigo, a gente lembrar, né, sempre o filiado aí, manter contato lá com o Sindicop, não é? Pelo telefone que a gente já falou aí, aguarda que você vai receber uma resposta, né? Às vezes o advogado não consegue, né, Wesley, responder na hora, exatamente naquela hora, mas é certeza absoluta que em momentos, o mais rápido possível, né, um advogado vai entrar em contato com você e você pode ficar tranquilo. Você que é afiliado, você tem esse respaldo, você tem a garantia de todos os nossos advogados, do presidente Gilson, que está aqui, de toda a nossa diretoria, que você vai receber uma resposta.
Tanto é que a gente, né, claro, aqui na Rádio Sindicope, diariamente só recebe o elogio aqui. Eu comentei isso porque a gente recebe diariamente aqui, Wesley, os comentários do pessoal, quero agradecer aí, né, o advogado, mas era isso que eu queria comentar, só para não perder o fio. Pois não, Wesley? E assim, eu como advogado ali do Departamento Jurídico do Sindicope, eu sinto assim, toda essa iniciativa, né, partiu da diretoria do sindicato, né? Então é muito, eu sempre fui vinculado a sindicato, né? Independente de ser advogado, assim, né? Sempre fui envolvido com associações, entidades, né? Sempre gostei. E a diretoria do sindicato, ela exige, né? Que o atendimento seja feito para todo filiado, que o atendimento seja feito da melhor forma possível. É por isso que nós temos advogados de plantão para atender os filiados. Então, assim, é uma grande satisfação a gente poder fazer uma prestação de serviço de qualidade dentro de uma entidade sindical, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode imaginar assim, seria muito melhor eu procurar um escritório particular. Nós podemos garantir que não, né? Podemos garantir que não. Por dois aspectos. Primeiro, o atendimento do departamento jurídico, ele é acompanhado 100% pela diretoria do sindicato. Então, todo atendimento que a gente faz é feito uma folha de atendimento, né? Que isso já vai automaticamente para o banco de dados, qual advogado que atendeu, a data que atendeu, o horário que atendeu e o assunto que foi conversado, né? E aí os diretores têm acesso a essas informações, assim, instantaneamente. Então, hoje mesmo é segunda-feira, né? O doutor Tuta está lá fazendo atendimento no Sindicope. Então, se o Gilson quiser, por exemplo, como presidente da entidade, ele pode pegar assim, bom, vamos ver quem que foi atendido às 9 da manhã. Então, provavelmente já tem uma folha de atendimento que foi subida, né, para a nossa nuvem do jurídico, e o Gilson, como presidente do sindicato, diretor de assuntos jurídicos do Sindicope, tem acesso a esse atendimento e é cobrado dos advogados o procedimento que o filiado solicitou. Então, eu acredito, assim, que é muito difícil, né, uma entidade ter um acompanhamento dos atendimentos de uma forma tão eficaz como acontece no Sindicope, né? É isso daí. Daí, ó, você que já foi atendido aí pelo nosso departamento jurídico, pode até deixar aí já o seu comentário aí também. Comenta aí, olha, eu fui atendido, né? Foi muito bom, foi muito bacana. Aliás, nós temos até aqui um comentário aqui, não é? Pessoal agradecendo aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela, o nosso amigo Augusto Trigo, né? O Trigo todos os dias está aqui na Rádio Sindicope, né? Quero aproveitar e deixar meu agradecimento ao João Vitor do Jurídico, muito prestativo e profissional. Se a gente começar a falar aqui, ó, o pessoal vai começar a deixar os comentários aí, né? Parabéns, pois não, Wesley, fica à vontade. O João, né, ali do departamento jurídico, ele atua como auxiliar, né, de assuntos jurídicos, né, ele também faz o acompanhamento dos estagiários, né, então o João, ele faz um filtro, né, porque assim, os atendimentos agendados são nos casos que realmente a pessoa precisa falar com o advogado, né, mas muitas vezes o que o João pode adiantar alguma coisa, o pessoal do atendimento dos jurídicos, os estagiários, né, conseguem adiantar alguma coisa, eles fazem esse filtro, adiantam, resolvem a questão, e aí não existe a necessidade do agendamento, até porque o policial penal trabalha em regime de plantão. Então, muitas vezes, ele não consegue conversar com o advogado de uma forma imediata, então ele tenta resolver uma situação e depois, na folga dele, ele agenda o atendimento, né? Legal. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Aí a gente tem pagamentos, né? A gente tem pagamentos aí, a gente vai fazendo o acompanhamento. O que é isso, esse pagamento? Então, por exemplo, se o fulano de tal, né, ganhou uma ação do GES, né, e teve um pagamento realizado no mês de junho, a gente informa também, ó, fulano de tal ganhou a ação do GES,
recebeu, por exemplo, R$10 mil do valor da ação, e esse processo foi finalizado. A gente faz esse acompanhamento também. Por isso que a gente já chegou, nesse primeiro semestre, no valor de R$3 milhões. Então, estou arredondando para cima, porque nem todos os valores estão nesse relatório, né? Aham. Então, tem muita coisa que não consta, né, por algum motivo, que ainda falta efetivar, o valor já está depositado judicialmente, mas ainda não chegou na conta do filiado. Então, esses valores aí é valor que já chegou na conta do filiado, né? Pode ir. Aí está só do primeiro semestre. Então, é uma observação, né? Então, provavelmente, né, a hora que chegar até o final do ano, a gente vai estar aí perto dos R$5 milhões em pagamentos de indenizações, certo? Só que aí a gente precisa imaginar o seguinte: isso aí todo ano se repete. Então, todo ano a gente vem fazendo relatório. Então, 2025 foi uma quantidade, 2024, 2023, 2022. E aí, essa é a importância, né? Esse é o resultado concreto para a vida do associado do Sindicop. Então, a gente faz a defesa do cargo dele, né, através da defesa em procedimentos disciplinares, mas também a gente cobra irregularidades de pagamento por parte do Estado, né? Olha só, por um lado, a gente está falando do resultado do departamento jurídico, mas tem um outro aspecto também, que, por exemplo, a ação do GES, dá um exemplo, né, que é a gratificação especial de suporte à saúde, é uma ação que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça que todo agente penitenciário tinha direito e não recebia. Então, dentro lá de uma unidade prisional, a gente tinha na média lá de 6 agentes penitenciários que recebiam esse GES, que é o antigo GEA, né, que eram aqueles ASPs, né, que trabalhavam diretamente na enfermaria, né, dando suporte lá à saúde do sentenciado. Entretanto, quem trabalha dentro de uma unidade prisional sabe que 100% do corpo de agentes de segurança penitenciário apoiam, cuidam da saúde do sentenciado, que é um direito constitucional do sentenciado, né? E uma obrigação legal do agente penitenciário. Eu estou falando agente penitenciário porque com a criação da Polícia Penal, essa gratificação foi extinta, né? Mas como a gente tem assim o prazo de 5 anos para estar juizando as demandas, né? Então a gente tem entrado com muita ação de GES, né? E muita gente está recebendo essa indenização assim por conta das ações do departamento jurídico. Então, vamos dizer assim, é a ineficiência do Estado, né, que gera esses resultados, né? Então, a gente está falando de direito do servidor que ele deveria ter recebido no lerite e não recebeu, ou descontos indevidos que ele teve no lerite, né, que o Estado está se apropriando, né, daquele dinheiro do servidor, né, e se a pessoa não entrar com ação judicial, Vítor, ela não vai ter essa verba, né? Vai passar os 5 anos e o Estado vai se enriquecer de forma ilícita, o que é terminantemente proibido pela Constituição Federal. É isso mesmo, né? E quanto dinheiro já não ficou aí na mão do governo perdido, né? Muita coisa. Vezes, né? Porque muitas vezes, nem só porque o pessoal não procurou o sindicato, mas porque às vezes procura um advogado de fora, que não conhece, não sabe como funciona exatamente aí essa tramitação, não é? Olha, Wesley... Agora eu vou passar do semestre todo, porque esse aí foi um exemplo, né, para o associado do Sindicop saber, né, que todo mês nós fazemos esse acompanhamento, todo mês, né, nós fazemos reunião do departamento jurídico juntamente com o presidente do Sindicop, juntamente com o diretor de assuntos jurídicos, né, todos, e com toda a equipe, né, com os advogados, estagiários, com auxiliares jurídicos, né. Então, todo mês a gente faz a reunião do departamento jurídico para analisar o resultado do mês anterior, né. Então, esse acompanhamento vem trazendo, assim, vem trazendo uma melhoria,
para a prestação de serviço do Departamento Jurídico aos associados. Agora, isso aí foi do mês de junho. Do semestre todo, né, Vitor, eu encaminhei para você também a tela, né? Então, o total do semestre foram 1.403 atendimentos agendados, presencial ou por videochamada, né? De petições iniciais, foram mais de 400 novos processos, nós ingressamos no primeiro semestre, e um total de peticionamentos, né, de 4.233 peticionamentos. Então, vamos lá, se a gente fez um total de mais de 4.000 peticionamentos intermediários, reforço, é porque a gente consultou, movimentou, estudou e analisou mais de 4.000 processos judiciais. É coisa, né? É bastante coisa a gente analisar por esse aspecto, né? E o montante de pagamento de indenização de ações que nós ganhamos, né, no primeiro semestre, ultrapassou essa tela aí, ultrapassou 3 milhões de reais, que nem todo o valor está nesse montante que a gente fez esse resumo, tá? E o mais... aí no início do programa você comentou, né, Vitor? E aí, Wesley, é tudo isso mesmo, né? É tranquilo, assim, existe transparência, né? O processo é público, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai lá, por exemplo, digita lá no TJSP, a OAB lá do advogado Wesley, né? 334034, lá aparece a quantidade de processo. Ah, O advogado tem. Se digitar o OAB do Dr. José Marques, aparece tudo lá. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem fazer o acompanhamento online dos processos, né? Então, agora, fazendo uma observação que o Gilson comentou da dificuldade, né? É assim, ó, todos os tribunais, eles têm um sistema, né, de peticionamento eletrônico hoje, praticamente todo mundo. E só que eles vão fazendo a alteração praticamente... Todo mês tem alteração no sistema. Só que aí o que eles fazem? Tem treinamento para servidor do Tribunal de Justiça, treinamento para juiz, só que para advogado e para o cidadão não existe treinamento. Né? Por que eu falei o cidadão? Porque em algumas situações o cidadão ele pode entrar com a ação judicial sem advogado também. É o ius postulante que a gente fala, né, do cidadão, que ele não precisa do advogado. E nós, advogados, a gente não tem treinamentos específicos, né? Então, o que a gente faz? Toda vez que tem alteração, os tribunais eles disponibilizam manuais, né, e alguns vídeos, e a gente tem que baixar os manuais e a gente fazer o estudo dessa alteração. Então, por exemplo, no mês de maio, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anunciou que começou a utilizar de forma oficial a inteligência artificial para fazer a tramitação dos processos, né? Muitas vezes decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos gerados por inteligência artificial. Repercutiu na semana passada uma sentença que o juiz utilizou inteligência artificial, né? Ele colacionou uma jurisprudência inexistente, uma jurisprudência que foi criada pela inteligência artificial. Ele foi denunciado no Conselho Nacional de Justiça e não aconteceu nada com ele, não tem problema nenhum. O pessoal, analisando o caso, falou assim, são coisas que acontecem. Por um outro lado, todo mundo tem amplo conhecimento de advogados também que utilizam a inteligência artificial, e não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, o objetivo é melhorar a prestação jurisdicional, né? Melhorar a eficiência, só que o advogado tem responsabilidade por tudo que ele produz, né? Ele tem que supervisionar, né, o que é feito também por inteligência artificial. Já tiveram inúmeras condenações, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, de advogados que utilizaram, por exemplo, jurisprudência inexistente criada pela IA, né? Então, né, não tem o mesmo tratamento, né? Então, essa aí é mais uma dificuldade da advocacia. Então, por conta
do Tribunal de Justiça ter anunciado que começou a utilizar inteligência artificial, eu mesmo constatei inúmeros casos, né, de decisões equivocadas, né, acórdãos muito mal formulados, né, que aí eu fui obrigado a apresentar embargos de declaração para ter a correção, né, aí é mais um serviço do advogado, porque o erro vem do tribunal, aí quem tem que pedir a correção é o advogado, né? Mas se a gente não faz isso, se a gente não está atento, não presta atenção em todas as decisões, quem é prejudicado é o servidor. Exato. E aí é muito importante você ter um serviço especializado, porque quando eu, advogado, né, mas que atuo na área do direito administrativo, na defesa de servidores públicos, né, com ênfase em servidores da Secretaria da Administração Penitenciária, tem uma sentença ou um acórdão, né, e são aquelas sentenças de 10 laudas, 20 laudas, acórdãos de 20 laudas, a gente tem que ler tudo isso, né, linha por linha. Quando eu vejo que ali no meio do acórdão tem alguma coisa que faltou, ou que está errado, que vai prejudicar o meu cliente, eu tenho que ter a experiência para detectar isso e pedir e apontar para o juiz ou para o tribunal que isso está errado, né? Então, é muito importante nesse aspecto também a gente saber, né, se o advogado que a gente está contratando tem experiência necessária, inclusive, para detectar erros, né, das decisões judiciais. É muito importante, né? Então, por conta até da inteligência artificial, todos os advogados do Departamento Jurídico do Sindicop estão estudando, né, se aperfeiçoando na questão da inteligência artificial, também visando, né, uma maior eficiência na prestação dos serviços aos nossos associados, né? É uma questão muito importante, né? Não adianta a gente querer fugir dessa questão da inteligência artificial, não dá para... É uma batalha assim que a gente precisa entender essa batalha, né, para fazer parte, para não sair na desvantagem, né? Então, aquela coisa assim, eu como advogado, né, não confio na inteligência artificial, não utilizo a inteligência artificial, sou contra isso, a pessoa já está para trás, porque os tribunais já estão utilizando, né, a inteligência artificial, e a gente precisa entender, né, como funciona, para inclusive estar apontando os erros, né, que estão acontecendo aos montes, né. Inclusive, a gente tem assim, uma ação que é do bônus resultado, né, que a gente estava tendo êxito, né, em todos os casos, porque existe uma uniformização dessa jurisprudência, dos reflexos do bônus resultado, no 13º, no terço de férias, e quando a pessoa pega a alíquota em pecúnia, né? Já existe uma uniformização de jurisprudência. Por conta da inteligência artificial, tem um monte de juiz utilizando a inteligência artificial para dar a sentença desse caso, que não está observando essa jurisprudência consolidada no próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e está dando sentença contrária a essa uniformização de jurisprudência. E aí, o que acontece? A gente é obrigado a recorrer, apontar para o tribunal que a sentença não está em conformidade com o próprio PUIL, né, que é essa uniformização de jurisprudência com relação àquele tema específico, só que aí tem uma questão que atinge diretamente o servidor. Como o servidor penitenciário tem um salário mais alto, o policial penal tem um salário mais alto, para conseguir os benefícios da justiça gratuita, hoje é até 3 salários mínimos só, que gira em torno de R$ 4.900. O policial penal já entra ganhando mais do que isso. Então, a grande maioria dos policiais penais não tem direito à justiça gratuita, e quando ele tem uma sentença exarada de forma equivocada pelo magistrado, e ele sem justiça gratuita, ele tem que pagar as custas para recorrer, né? Daí que está a importância também das ações coletivas do nosso departamento jurídico, né? Então, todos os temas que o servidor possa imaginar de ação coletiva, a gente já ingressou ou está para ingressar.
Então, por exemplo, a ação do GES mesmo tem ação coletiva, do bônus resultado tem ação coletiva, da questão do subsídio da Polícia Penal, temos inúmeras ações coletivas, né? Então, a gente trabalha nas duas frentes, né? Tanto da ação coletiva, como da ação individual, né? As ações individuais, a gente continua ingressando, porque toda vez que o Estado verifica que uma entidade entra com uma ação coletiva, é impressionante como o próprio judiciário dificulta as ações coletivas. É impressionante, né? A gente tem uma dificuldade surreal, né? Em demandar de forma coletiva. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele até criou um órgão específico só para ações coletivas, mas é impressionante, assim, está acontecendo a mesma coisa. É protocolado a ação coletiva, por exemplo, reflexo do bônus resultado, já retorna um despacho padrão, a gente sabe que é padrão porque a gente entra com um monte de ação, aí vem um monte de despacho, aí os despachos eles vêm todos iguais, né? Falando para complementar isso, complementar aquilo, indicar a quantidade de associados, indicar de forma exata o valor do objetivo financeiro daquela demanda. Aí, muitas vezes, o tribunal exige o recolhimento das custas processuais que ficam altíssimas, né? Porque as custas processuais são caras, né, no Estado de São Paulo. E quando você vai demandar de forma coletiva, você está falando de ação de R$1 milhão, R$2 milhões, R$5 milhões, e as custas são proporcionais a isso. Então, até por conta de toda essa dificuldade que nós temos em ação coletiva, a gente opta também pelas ações individuais que são mais céleres, né? Então, aí a gente trabalha com um universo de milhares de juízes, porque é no estado de São Paulo todo. Então, para a pessoa que trabalha em Presidente Prudente, é o juiz de Prudente. Para a pessoa que trabalha em Campinas, são juízes de Campinas. Para a pessoa que trabalha em Ribeirão, são juízes de Ribeirão. E cada um com a sua velocidade. Então, muitas vezes, a gente tem um resultado muito mais célere nas ações individuais. E é por isso que a gente também não fica adstrito apenas às demandas coletivas. Então, quando a gente atende um filiado, que ele chega lá, Wesley, eu quero entrar com a ação do GES, reflexos do bônus resultado, do reflexo do abono de permanência, todas as ações a gente já tem coletiva, né? Então, a gente faz o serviço 2 vezes, realmente, né? Para tentar garantir que o nosso filiado, ele tenha o resultado, ele tenha a resposta ao direito que lhe assiste, né? Então, a gente vai fechando por todos os lados, né? Então, toda essa dificuldade que o Giz comentou, que a gente encontra com o judiciário, ela é real. Para a gente que é advogado, gera uma grande indignação quando a gente entra nos sites dos tribunais e eles só colocam lá um monte de resultado positivo, né? Um monte de coisa boa tal, né? Infelizmente, aquilo não é a realidade. A realidade é que nós temos processos demorados, né? Muito demorados, muito burocráticos, né? Porque a gente tem que atender aos requisitos do Código de Processo Civil, do Código Civil, tudo, né? Das leis que regem o direito administrativo. Todavia, tem em muitos casos, a demora, ela não tem justificativa. Vou dar um exemplo, né? Ali em Campinas, em uma das varas, quando acontece o depósito judicial da ação que a gente ganhou, e a gente indica a conta para esse valor ser levantado, que a gente diz, ser transferido, né? Ou para a conta do filiado, ou para a conta do advogado, só para analisar esse pedido, o juiz demora 90 dias. 90 dias. Estou falando isso porque, assim, é público o processo, e o que eu estou falando dá para ser consultado tranquilamente ali na comarca de Campinas. Tem uma vara ali que está demorando 90 dias para analisar um pedido de levantamento de um valor que já está na conta judicial. O Estado já depositou na conta judicial. Aí o juiz analisa, depois de 90 dias, né? E aí a gente faz o balcão virtual, né? Por exemplo, eu vou lá como advogado, vou conversar com o pessoal lá do cartório, falo, escuta, eu peticionei em maio um pedido de levantamento, o que aconteceu que está parado? Aí eles falam assim, não, aqui a média é 90 dias para analisar a petição. Aí depois que analisa a petição, tem mais lá em mais ou menos um mês
para o cartório fazer o procedimento, o juiz assinar o mandado de levantamenento eletrônico, mandar para o banco transferir para a conta. Olha, a gente está falando em 100 dias para um procedimento dos mais simples que existem num processo judicial. 100 dias. Né? Aí, quando fala em requisição de pequeno valor e precatório judicial, também mudaram o sistema. Antes a gente conseguia acompanhar os pagamentos que estavam sendo feitos, né? Hoje eles mudaram o sistema, colocaram uma empresa terceirizada, né? Hoje a Procuradoria-Geral do Estado fez um convênio com uma empresa terceirizada, essa empresa que é responsável pelo acompanhamento e requisição de pequeno valor e precatório. A gente não tem acesso, a gente não está conseguindo acessar, a gente não está conseguindo fazer acompanhamento. Isso aí a gente está falando o ano passado começou a ser implementado isso. A gente está falando em mais de 7 meses já sem conseguir informações, e a forma de atualização, tanto das requisições como dos precatórios, vem com muito erro, né? Erro às vezes para mais, mas muitas vezes para menos. Aí o advogado tem que conferir, questionar, cobrar, demonstrar com planilhas de cálculo que aquele valor foi atualizado de forma errada, né? Então, a nossa dificuldade ela é a partir do momento que a gente faz, para protocolar uma petição inicial, que o tribunal vive mudando o sistema, vive mudando o procedimento, cada juiz entende de uma forma e a gente tem que entender o que aquele juiz quer, né? Eles vivem cancelando o peticionamento que a gente fez porque eles acham que não está de acordo com o gosto daquele cartório, né? Então, a nossa dificuldade vai desde o momento que a gente precisa protocolar uma petição inicial, fazer uma petição intermediária, até o efetivo pagamento, quando o dinheiro chega no bolso do associado. Então, assim, realmente essa é a realidade. Mas, dentro de tudo isso, né? Dentro de toda essa dificuldade, esses resultados realmente são expressivos, né? Porque, independente de qualquer coisa, a gente vai procurando solução, a gente vai resolvendo os casos, né? Então, na situação de precatório mesmo, requisição de pequeno valor, quando a gente vê que está errado, a gente vai pessoalmente em São Paulo, no setor de precatórios, no Tribunal de Justiça, indicar, olha, esse pagamento está atrasado, esse pagamento está errado, esse pagamento não foi liberado ainda, e a gente vai, muitas vezes, pessoalmente, faz essa viagem, sai aqui do interior, vai até o Foro Central, né, onde cuida dos processos da área do direito administrativo, na área do precatório. O Gilson mesmo cansou de ir junto com a gente, né? A gente aproveita, né, outros compromissos que a gente tem na capital, em São Paulo, e em várias oportunidades, diretores do sindicato acompanharam a gente lá no cartório, né? Botar a barriga no balcão lá, conversar com os servidores. Então, o Gil sabe como que é essa realidade da nossa advocacia, né? Então, eu acredito sim, com relação ao relatório, alguns esclarecimentos eram esses pontos importantes que eu entendo que era necessário ser realizados. Ótimo, bacana, viu? E aí eu gostaria que o Gilson, fechasse para a gente aí, então, agora todos esses números, essas questões do relatório. E antes, Gilson, eu gostaria de trazer o comentário do nosso amigo aí também, né? Já parabenizando e falando dessa importância, né? O José Alexandre, né? Parabéns pela planilha, não é? De todos os atendimentos, mais especificamente aí pelos valores recebidos para os filiados que não acompanham lives da rádio, né? Seria uma orientação aí assistir ao invés de criticar o Sindicop. A gente está aqui todo dia, viu? Rádio Sindicop 24 horas no ar, né, Gilson? Exatamente, né, Carlos? E é o que eu falei no começo, né? O cidadão, a categoria, eles têm que culpar alguém. Eles normalmente culpam quem está mais perto, quem é mais acessível e quem, infelizmente, está lutando por ele. E aí você, nessa fala do Wesley, né, deu para sentir toda a dificuldade. Nós que já estamos aqui há um tempo, infelizmente fazendo uma retrospectiva do judiciário lá atrás para o judiciário de hoje, que teria que ser mais evoluído, porque hoje o peticionamento é eletrônico, na verdade eu vejo que as coisas têm ficado muito mais difíceis,
E o judiciário, ele não é autônomo, ele é regido por normas. E aí nós temos aí o CPC, que é o Código de Processo Civil, que prevê muitas coisas, por exemplo, a questão da justiça gratuita, que lá não está dizendo que tem que ser 3 salários mínimos. Mas o Tribunal de Justiça entende que hoje é 3 salários mínimos. Então, a gente vem enfrentando certos absurdos aí, que para mim é absurdo, e a gente não tem força contra essas imposições. Porque o que é previsto na justiça gratuita é que se a pessoa ela não tem condições de cuidar da vida dela e tocar um processo judicial, que ela tem direito à justiça gratuita, mesmo que ela ganhe R$1 milhão. Mas hoje, para a gente conseguir uma justiça gratuita, é extremamente difícil, porque o tribunal ele chegou num patamar que ele está falando mais do que o CPC. E aí, lá na faculdade, nos bancos da faculdade, também é ensinado as ações coletivas, ação civil pública, porque atende uma gama maior de pessoas, de interessados, não sei o quê. Só que na prática, a dificuldade imposta pela justiça é enorme. Aí, aqui em São Paulo, as custas são caras, porque é atrelada ao UFESP, né? E aí na verdade, o que nós temos hoje, do que a gente começou aqui para esse momento atual, é uma dificuldade muito grande de acesso à justiça, que teria que ser o inverso, né? Ah, mas é eletrônico. Aí o filiado pensa, é eletrônico, está mais fácil. 90 dias para o juiz apreciar uma situação. Mas também a gente tem que entender que não tem concursos, né? Você lembra, Wes, de concurso de magistratura recentemente? Não tem. Não tem concurso do escrevente, não tem concurso mais do oficial de justiça, porque hoje já se dá intimado pela publicação ali. Ou seja, existe uma falta de mão de obra em todos os lugares. Falta de servidores, falta do humano. E aí vem a IA. O juiz, normalmente, o juiz, pessoa, ele tinha no despacho dele 5 laudas. Muitas laudas, 10 laudas. Aí hoje você tem sentença de 20 laudas, porque é a IA que está fazendo. E o advogado tem que ler para contestar, ponto a ponto. É o que o Wesley falou, tem que ser uma leitura criteriosa, uma leitura atenta, porque senão você vai perder o direito do cliente. E foi uma IA que fez. As pessoas que não têm a prática, que não conhecem o métier jurídico, não sabem disso. Aí é mais fácil falar, a culpa é do doutor lá do sindicato, a doutora do sindicato. É muito mais fácil culpar quem ele tem acesso. Só que ele não sabe o que o Estado, porque aí a gente está falando de Estado agora, porque aqui nós temos o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Todos esses entes, eles estão trabalhando contra o povo, contra o servidor. No caso da ação coletiva, que era para beneficiar, vamos dar o exemplo da nossa ação do Ali. O que o Estado dificulta, e essa ação ela já não é mais jurídica, é uma ação política, porque aí vem o governador e fala, se eu pagar isso vai quebrar o Estado. Como que uma ação que atende, vamos dizer aqui, na hora que a gente ganhou, no momento que ganhou, tinha lá 25 mil agentes de segurança penitenciária. Como que uma ação de 25 mil servidores quebra o Estado de São Paulo? Se o Estado tivesse pago certo, não quebraria. E aí, nós que somos do meio, a gente está cansado de saber de colegas que morreram e os netos é que estão recebendo uma ação judicial. Ou seja, o princípio do judiciário ele não é praticado em momento nenhum. E o que a gente vê, infelizmente, né, o Wesley falou ali, o dinheiro fica lá parado, é uma lucroplementação do Estado, judiciário, de repente, porque esse dinheiro ele fica investido. Morreu todo mundo, não tem. Esse dinheiro vai ficar no Estado judiciário. Para onde que vai esse dinheiro, Wesley? O povo quer saber. Aí o procurador do Estado, a hora que ele cumpre a obrigação, que ele vai lá no processo peticional, o Estado depositou o dinheiro.
Só que aí a pessoa não sabe esse trâmite aí que o Wesley acabou de falar. O advogado do sindicato pegou o dinheiro. Cadê o meu dinheiro, sindicato? Porque isso aqui a gente escuta sempre. Mas por que o sindicato não paga? Ah, mas eu acho que o advogado pegou o dinheiro. Só que, olha lá, o juiz só para apreciar 90 dias. E agora o peticionamento é eletrônico, é só o cara bater o dedo na tecla. Não é, Wesley? Então não tem o cara nem para bater o dedo na tecla. Tem a IA para fazer uma sentença de 20 laudas, um acórdão de 50 laudas, mas para olhar o interesse do peticionante, não tem. E essas verdades a gente tem que passar para a sociedade, não só para nossos filiados ou para o servidor penitenciário. As dificuldades, os entraves colocados por esse Estado mínimo é para a sociedade, é para o cidadão. Os impostos são cobrados. Se você não pagar, você vai ser colocado até na lista negra, rapidinho. O dinheiro é pego no seu olerite. Mas na hora que você ganha o seu direito, aí, meu amigo, aí você ainda depende de muita luta para poder receber. No caso, a ação do Ali da sexta parte. A sexta parte tivemos ela parada por anos no STF. Por anos. Aí volta, os caras criaram um novo. E olha que a gente buscou ainda, antes da iniciativa da própria Procuradoria, nós buscamos fazer uma conversa e um acordo. Eles deram um jeito de criar um órgão. Isso para falar só de pagar. Porque a má-fé do peticionamento do procurador do Estado em questionar qual a forma de correção de juros, porque lá no passado a gente tinha duas correções, STF e STJ, entendimentos. Aí já tinha definido por um, peticionaram buscando o entendimento do outro, ficou parado anos, aí volta, aí agora peticionaram querendo que um órgão coletivo da Procuradoria viesse falar. E assim, a má-fé do Estado contra nós, ela é tão grande que os caras, a ação coletiva já está decidida que é para a categoria. Aí os caras querem limitar para quem você vai pagar. E as pessoas não sabem disso, que a gente faz esses enfrentamentos aqui a todo momento. Inclusive com colaboração de outras entidades, né? Outras entidades que ajudam a fomentar certas discussões, porque ficam falando besteira na internet. Não tem consciência de categoria, de classe. O discurso de unificação é lindo, mas a prática totalmente outra. A prática é onde a gente conhece as pessoas. É onde a gente conhece a boa-fé e a má-fé. A boa índole e a má índole. Isso faz a diferença. Porque se tivesse mesmo querendo que a categoria se unisse, não trabalhava contra ela. E aí, Carlos, é isso, né? A gente enfrenta as dificuldades, a gente só está passando aqui para o cidadão comum, para o filiado, para ele ter um pouquinho de entendimento. Mas a gente não retroage. É igual eu vejo um rapaz youtuber aí, né? Aqui a gente não dá ré, a gente vai para cima. A gente só avança. Com todos os enfrentamentos que tem, a gente avança. E aí, o sindicato ele está no momento que ele está enfraquecido. As entidades sindicais ou sindicatos. O trabalhador está enfraquecido, mas ele não entendeu ainda. Nós precisamos eleger representantes trabalhadores em todas as esferas, estaduais, federal, todas as esferas, municipais, porque você elege vereadores que defendem a pauta do Estado mínimo, deputados estaduais que estão junto com os governadores do Estado mínimo, e a Câmara dos Deputados e Senado, que ficam terceirizando, igual o Wesley falou aqui, ó, no Judiciário, empresas terceirizadas. Na educação de São Paulo, o secretário vende sistema para a educação, o tal do FEDER, que está aí, que é do Paraná. O cara ele tem um sistema e ele está acabando com a educação do Estado de São Paulo. Acabou, né?
Em 4 anos de mandato aqui desse governo aí, uma desestruturação do Estado social gigantesca. É só não ver quem não precisa, né? Eu acho que tem muitos colegas aí que não precisam, né? Eles têm condições de pagar a escola para o filho, a saúde, o plano de saúde. Com certeza deve ter condições, porque nós somos o povo. Eu dependo do IASP. Meus filhos estudaram na escola pública. Eu sei o meu lugar. E assim, a gente tem que saber o nosso lugar e o que defender, né? Agora, se você ficar batendo palma pro veneno, mais cedo ou mais tarde você vai sentir na sua vida o reflexo disso. Mas eu acho que era isso aí, Carlos. Até acho que fugiu um pouco da pergunta aí, mas... Não, mas tá tudo junto, é tudo isso mesmo, né? A política a todo momento é sempre bem-vinda, né? E, claro, lembrando que esse ano também o nosso debate está de volta, como nós falamos no início aí do nosso bate-papo, viu? Deixa eu trazer um comentário aqui da nossa amiga Júlia, não é? Que sigamos conquistando ainda mais resultados juntos. Meus sinceros parabéns. Ô, Júlia, obrigado, viu? Obrigado pelo seu comentário, né? Realmente é isso daí. E ela usa palavras importantes aqui, ó, conquistando, não é? Juntos, né? Isso é muito importante, juntos, né? Com quem realmente faz e com quem realmente quer fazer. Não com quem quer viver de likes de redes sociais, com quem quer falar de união aí com segundos interesses, né? Isso daí fica, né, para quem gosta do mundo virtual, porque o mundo real é outra coisa, né? O mundo real é o que nós estamos fazendo aqui, ó, trazendo detalhes, trazendo debate, trazendo ao vivo, não é? Dando a cara, né? Não ficar aí querendo likes, né? O Wesley Jimenez, então, vamos aí então passar para essa outra parte aí de algumas ações que você vai trazer para a gente. Aí a gente vai fazendo um bate-papo, você vai comentando, o Gilson também já vai falando, não é? E aí a gente vai trazer as claras aí para os nossos amigos e amigas, e também se alguém tiver alguma pergunta pode fazer aí. Fica à vontade, Wesley.